Bom dia, boa tarde, boa noite, que você fala com Rafael Ramos, mais uma vez ao lado do meu grande amigo e host Thiago Pereira. Nós estamos agora na terceira temporada com um grande convidado da área de tecnologia, de licitações, né, Thiago? Apresente pra gente o nosso convidado. Tem que pegar até uma colinha aqui, porque o convidado é especial. Bem, hoje a gente está com o nosso convidado aqui, alguém que já vive o produto da prática, um cara que já passou em multinacional, Volkswagen do Brasil, Andrade Gutierrez, soft player, mas que escolheu empreender. Então, um cara que atua em produto digital desde 2013, fundou agência, software, house, consultoria, e hoje lidera produto e tecnologia na Licitar, que é uma plataforma que está revolucionando as licitações eletrônicas do Brasil. Misael Soares, seja bem-vindo aqui ao Imparável Cast, Misael. Eu que agradeço o convite, Thiago e Rafael. Mas muito bom estar aqui com vocês para a gente poder falar um pouquinho, né? É sempre gratificante para mim poder falar sobre tecnologia, falar sobre os rumos que a vida dá, e principalmente com vocês aí, que são dois ícones históricos. Que isso, cara, que isso. Obrigado aí, já elogiou a gente aqui, né, Rafael? Já vamos começar falando de você. Fala um pouquinho da sua história, trajetória. Quem é o Misael, né? Quem é Misael? Você não é Sete Lagoano, não é, Misael? Cara, sou mais sete lagoano do que qualquer outra coisa. Mas não sei a certeza. Nasci em Belo Horizonte, vim para cá ainda quando eu era bem pequeno. Estudei, cara, eu mudei aqui nessa cidade umas 40 vezes, mudando de casa para outra, de outra casa, morei em vários bairros, estudei em várias escolas, mas assim, a minha maior trajetória, assim, principalmente na adolescência, início da vida adulta, foi Sete Lagoas. Eu me sinto mais sete lagoano do que qualquer outra coisa, sabe? Ah, isso é verdade, né, Rafael? Cara, então, eu, como eu já disse, né, dos meus pais aí, a questão de ser imparável ou de ser inquieto é algo que está no nosso DNA, não só de casa, né? A gente não muda só de casa, mas também de muda o tempo todo, né? As coisas mudam o tempo todo e eu tenho essa inquietude um pouco ali dos meus pais, então eu sempre mudei, trabalhei com muita coisa diferente. Tem uns colegas meus que me deu um feedback e falou assim, cara, não conta, senão as pessoas vão achar que é mentira. Então, cara, essa inquietude, sabe, essa questão de não ficar quieto, não ficar num lugar, sempre fez muita parte, né, da minha história. Trabalhando desde novo, desde muito pequeno, com um monte de coisas diferentes. Você já morou em várias cidades do Várias Brasil. cidades. Em Sete Lagoas, eu acho que somou-se umas 35 vezes que eu mudei aqui, dentro da cidade. Mas já morei em São Bernardo do Campo, já morei em Tatuí, São Paulo, já morei em Florianópolis, de umas 3, 4 casas. Já morei em Tatuí também, 2 lugares. Floripa. Não, eu troei, eu pensei que ele tinha mudado muito, eu não mudei nada. Cara, eu acho que são um total de 45. Eu já parei de contar faz um tempo, tá? Mas Sete Lagoas, realmente, eu morei maior parte da minha vida aqui. É o nômade, Thiago. E a gente, cara, já mudei muito, e não só de casa, sabe? O tempo todo. Acho que mudança fez parte da minha vida. E eu acho que é uma das coisas que mais me ajudaram, sabe? A questão do mudar rápido. Me ajudaram, assim, com a minha trajetória de vida, né? Sobre aprender rápido, sobre entender rápido. Acostumar rápido também, né, cara? Exatamente, exatamente. E o fail fast, né? Fail fast. Fail fast. Fail fast muda. Mas me fala um pouquinho das experiências, assim, antes da gente pular para ver sua história empreendedora e tudo. Me fala como que foi esse processo aqui em Sete Lagoas, assim, morar em várias cidades diferentes. O que que mudou do Misael, né, para ser esse imparável? O que que trouxe de bom nessa mudança de cidades diferentes, bairros diferentes? Tá, cara, eu vou trazer para vocês, assim, um pouco da trajetória, do principal da trajetória. Eu comecei a trabalhar muito cedo, assim, bem cedo mesmo, por uma questão financeira na família, né? Então, tipo, com 13 anos eu comecei a trabalhar numa marcenaria, só que antes eu já ajudava meu pai trabalhava como pedreiro, além de trabalhar à noite de vigia, durante o dia de pedreiro, final de semana de cabeleireiro. Ah, então peraí, então você já entendeu, mas Festa nunca cai longe do pé, né? essa questão de eles ser vampiros, porque eles não dormem, você percebeu isso, cara? É normal, entendeu?
Ele já vem de família. O pai dele, pô, velho, não é qualquer homem que faz isso. Tem 3 empregos. O Július lá do Cris tem 2. É, Ah, é mais, né? Então, e aí, cara, assim, por uma questão financeira, eu falei, cara, vou começar a trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar numa marcenaria, eu tinha 13 anos. E, cara, eu gostei daquele negócio. Virei marceneiro, com 14 anos já estava fazendo porta, janela, telhado. Só que, assim, eu sempre quis muito trabalhar com conhecimento, né? Porque eu era um bom aluno na escola, sabe aquele negócio? Ah, eu tenho 13 anos, tenho uma nota muito boa, eu acredito no meu potencial. E eu sempre falava assim, cara, nossa, meu sonho é trabalhar no escritório, né? Sempre trabalhar no escritório. Mas aí ele não tinha essa oportunidade, né? O mundo mudou muito, né? Lá no passado, por exemplo, hoje eu tô tentando, cara, pegar os adolescentes e falar, cara, trabalha pra mim, você quer ganhar dinheiro, trabalha pra mim. Mas na minha época não tinha quem oferecesse esse tipo de Setor, serviço. né? Ser o cara de como é que é esse ajudar as negócio pessoas, aí? né? Tem que ser jovem pra entrar nesse aí? Ah, Eu recruto os adolescentes para ver se eu ajudo eles a mudar de vida, porque um pouco mais para frente eu posso falar sobre Gen Z, né? Sobre o problema da geração. Obviamente que existe problema, existe outras coisas também. Mas daí, cara, trabalhando com marcenaria, daí depois de um tempo eu decidi sair para poder estudar um pouco mais, e fui fazendo outras coisas. Então, ao longo desse tempo, por exemplo, eu cheguei a trabalhar no salão da minha mãe, aprendi a cortar cabelo, tanto de mulheres quanto de homens, e comecei a cortar cabelo, que eu vi que era um pouco menos pesado, né, do que o serviço de marcenaria, mas em marcenaria foram uns 2 anos, tá? Sabe aquele trabalho? De 8 às 18, um adolescente, de 8 às 18, final de semana, sem carteira assinada. Cheguei a me machucar uma vez lá numa máquina, cortei os meus dedos, voltei e o meu patrão falou assim: cara, pode só terminar de lixar essas peças e daí você pode ir embora. não, Só tava com a mão enfaixada. Você foi, caraca, que bizarro. Mas aí, cara, eu fui trabalhando em várias coisinhas assim, sabe? Cortando cabelo, umas coisinhas assim que eu acho que eu descobri que eu tenho uma facilidade muito grande em aprender coisas rápidas. autodidata. Autodidata. Sabe, Autodidata. tem um nome mais bonito que eu descobri recentemente, polímata. Polímata. Você é um polímata. Não, pelo amor de Deus, não. Que Cara, legal. não, desculpa, mas às vezes ele nessas palavras. Não, é porque. É assim, você não é o marqueteiro que sou eu. Não, Depois você vem você citar palavras que mudar o sentido do negócio, não, que é a mesma coisa. é a mesma coisa, mas é Polímata. mais bonito, entendeu? Tem gente que coloca até no LinkedIn. Se colocar a pessoa, Rafael, se alguém fala comigo, sou polímata, eu teria que pesquisar. Eu também, outra coisa, no porque G-Peto pra ver. esses galera do marketing de biohacking, que fica falando só de biohacking, eles tentam mudar as palavras para achar que tá vivendo Essa mais. palavra antiga, uma palavra antiga. Mas enfim, continua aí. Já é autodidata, Rafael. Autodidata. Sim, tá tranquilo. Eu já amei. Cara, então, daí eu fui, cara, fazendo um monte de coisa que dava pra fazer. Aí depois comecei a fazer trabalho de faculdade pra quem tava na faculdade. Assim, cara, o que aparecia pra ganhar É dinheiro. imparável mesmo, Rafael. Eu já fiz isso também. O que aparecia pra ganhar dinheiro, eu tinha que fazer, né? Então, pra poder ajudar em casa com alguma coisa, né? E aí chegou um momento, cara, de faculdade. Então, eu falei, agora eu vou pra faculdade. Eu já tinha passado da fase, né? Tipo, tem gente que sai do colégio e vai direto pra faculdade, não. Eu saí do colégio, Trabalhou. fui trabalhar. Então, fui trabalhar numa empresa que é tipo uma afiliada da Transnorte aqui no bairro Universitário de Sete Lagoas, e lá eu fazia entrega. Então, eu pegava a Fiorino e rodava esse centrão todo aí com as caixas nas costas, carregando as coisas. Legal, pô. E aí, na época lá, eu já tinha começado a faculdade, né? Cara, eu queria ser psicólogo, olha pra você ver, gente, eu queria ser psicólogo. Por quê? Porque eu tinha um primo fazendo faculdade de psicologia e ele trazia os trabalhos dele pra mim, Inspira, pra né? eu poder fazer. E aí, cara, eu falei, cara, que legal. Que massa, Eu né? estudava as coisas assim, eu falo, eu quero entender um pouco mais a mente humana. Ah, mas você tava entendendo, você tava fazendo trabalho pra ele, pô. Eu tava entendendo. E aí, não, cara, eu cobrava R$ 10, né? Fazendo um trabalho que me levava, assim, um final de semana inteiro ou mais. Mas, pô, por bem, quando eu ajudava minha mãe no salão onde eu aprendi a cortar cabelo, eu ganhava R$ 1 pra segurar o secador. Você evoluiu 10 vezes, pô, tá vendo? Foi embora. E daí, cara, eu trabalhando na Transnorte lá na época, eu falei, cara, putz, esse negócio tá foda, porque eu não tava conseguindo estudar direito. Eu saía de casa, eu tinha que ir a pé pra, O Transnorte.
né, para a faculdade. Eu comecei na Cenecista, mas fui só até o primeiro semestre. Eu lembro. Aí eu troquei de emprego algumas vezes também, né? Eu cheguei a trabalhar aqui no Turi Hotel, você conhece aqui? Conhece aqui? Trabalhei no Turi Hotel, era uma fake recepção, né? Não Era tem, meio... não tá mais, acho que fechou. Fechou, né? Fechou. Eu era meio recepcionista, meio camareiro, entendeu? Então, tipo, era recepcionista, mas tinha que ir lá tirar a roupa de cama, as coisas. Caraca. Aí, depois eu fui trabalhar na Mastermark, entrei lá para, cara, ser tipo um consultor de SPED, mas eu não sabia nada de SPED, de contabilidade, mas tava lá. Eles recrutaram algumas pessoas na faculdade, né? E de lá, cara, um dos professores da faculdade queria me levar para trabalhar na empresa que ele trabalhava, que era uma empresa que era, eu acho que ele era até esposo da diretora. Professor muito, todo mundo curtia muito. E aí fui eu lá para larguei, né, do meu emprego aqui para trabalhar nessa empresa que prestava serviço para a CEMIG, olha que legal. Eles desenvolveram aquele portal de atendimento, né? E, cara, eu me apaixonei por Já era tecnologia, né? já era tecnologia, porque eu entrei no curso de sistemas de informação. Uhum. Mas, cara, eu pirei nesse negócio, porque, tipo assim, sabe quando é tu pegar um celular e usar, um computador e usar, mas não fazer ideia de como que aquilo exibe uma imagem, como, sabe? Você vai pro fundo do algoritmo, vai entendendo os Exato. dados. Como é que esse negócio sabe fazer essa Você vai parada? quase no osso, né? Porra de psicologia, o quê? Eu vou mexer com tecnologia. Tecnologia. E aí me apaixonei com esse negócio, cara, e aprofundei e virava à noite. Aí eu já comecei a virar as noites, né? Só que aí o negócio da transportadora já não tava me cabendo, porque, cara, era muito trampo. Eu tinha que sair do universitário, andar a pé até lá no Jardim Arizona, lá em cima, lá. Aí eu falei, não, cara, vou ter que arrumar um trampo de meio período. Aí eu me inscrevi para estágio, fazer estágio lá no Águas do Treme, que não funciona mais, né? E, cara, lá foi legal. Fechou, né, cara? A história do Augusto também é legal demais, você tem que entender. Lá foi assim, ó, o primeiro dia que eu fui pra lá, cara, porque assim, ó, você lembra que eu sempre queria trabalhar no escritório, né? Cara, eu chorei. Chorei assim, porque falei, caraca, eu não vou ter mais que pegar no pesado e vou trabalhar com conhecimento, que é tudo que eu sempre queria. E aí lá vai eu, cara, lá por esse trabalho lá, que era meio período inicialmente, era um estágio, mas não era estágio nada a ver com tecnologia, tá? Eu fui trabalhar no estoque lá. É tipo assim, mas lançando nota, essas coisas assim, sabe? Mas eu já tava muito mó feliz, assim. Tava com 18, 19 anos, eu acho. E daí lá, cara, rapidamente eles me levaram pro setor financeiro. Aí lá no setor financeiro eu aprendi um monte, cara. E daí a pouco eu, tipo assim, na entrevista, falou assim: você sabe Excel? Sei, sabia nada. Passei, fui para casa, virei a noite ali, estudei para no dia do primeiro, né, no primeiro dia lá não passar vergonha. Cara, lá eu aprofundei no Excel, porque eu já tava na faculdade de programação, né, cara? Imaginando o Misael lançando notas. Pô, sou quase o Steve Jobs já. Já tô no escritório, pô. Era tipo isso. E aí, cara, eu reformulei todas as planilhas de reunião gerencial de lá. Tipo assim, não tinha relatório direito e tal, criei uns negócios muito automatizados. Aí nasceu o Misael Produtec, assim, sabe? Porque eu já estava imergido num negócio que existem problemas reais para resolver. Sim. E tava ali alguém que queria resolver esses problemas. Cara, eu descobri que eu amava resolver problema. E aí trabalhava no financeiro, né? E fui aprendendo um monte, assim, com um grande José Mais Luiz. perto com o dinheiro, né, cara? Quanto mais perto do dinheiro, melhor, né? bicho? Melhor. E aí, cara, o tempo foi passando, e aí esse professor, ele me convidou para ir trabalhar lá na CEMIG, na época. E eu fui o primeiro dia. Sentei, cara, comprei um carro, foi eu e um outro colega, que era gerente de TI na Iveco. Aí nós dois saímos do trabalho, ele também era da faculdade, Leandro. Aí a gente foi, nós todo empolgados, né, num carro, tinha comprado um carro porque ia ter que ir pra BH todo dia e tal. Empolgado, falei, caraca, eu vou trabalhar na CEMIG e tal. Aquele negócio assim, mó empolgadão mesmo, sabe? Nós dois, assim. Nós fomos rindo e voltamos, ele chorando, assim. Porque primeiro dia a gente sentou a bunda na cadeira, o cara começou a mostrar pra gente, aí primeiro o RH ligou pra ele saiu. Alguém ligou pra ele, ele saiu. Daí a pouco ele voltou chorando, assim. Aí depois eu fui e entendi o porquê que ele voltou chorando. A gente tinha sido demitido em 1 hora de trabalho, cara. 1 hora de trabalho. Meu Deus. Aí, cara, a gente falou, putz, cara, mas por que isso? Aí o cara falou assim, não, não, é porque a gente não sabia que vocês eram de Sete Lagoas, vocês vão se deslocar muito e tal, e não vai ser saudável pra vocês. Aí eu lembro só ter falado com ele assim, saudável, mais saudável vai ser ficar desempregado, né? Porque eu tinha emprego, agora eu não tenho, mas tá tudo certo.
E aí, beleza, cara, voltamos, aquele negócio todo, e eu falei, cara, não vou parar. E aí voltei o quê? A cortar cabelo, né? Fazia isso bem, pra não ficar sem grana. E daí, um dia, cortando o cabelo de um cara lá, ele era mecânico numa empresa que trabalha, prestava serviço pra Iveco aqui, fazer teste nos veículos da Iveco. E ele, não, vou indicar o celular, cara, vou indicar o celular. E ele me indicou. E aí lá vai eu trabalhar de analista veicular, sem nada de carro, cara, nada. Muito menos de caminhão. Mas eu fui, fiz lá o teste lá, conheci um cara chamado Luiz Carlos, foi assim o meu primeiro mentor assim para me ensinar o básico bem feito, sabe? Esse foi um cara assim, foi âncora na minha vida, muito importante na minha vida. E é um cara que eu gostava muito de Excel. E cara, Excel eu dominava assim. Dificilmente eu tinha limite naquele negócio, sabe? Eu criava sistema inteiro no Excel, sabe? Com login, com Dashboard, um monte de multi-idiomas, coisa. era tudo Mas você automatizado. percebeu que tinha muitas plataformas até de sites, de gestão financeira, que por trás era uma macro de Excel, ué. Só colocava a paginazinha bonitinha lá, era Excel, entendeu? Não era banco de dados, padrões igual nós temos hoje de leitura. É o Excel e colocava fazia a front-end bonitinha e tudo, e quebra os botãozinhos, pronto. Você tem uma Mas é, ué. É, exatamente. E aí, cara, eu fiz o teste em Excel, o cara gostou muito, porque ele era fascinado com Excel também, e aí viramos best friends, assim, né, nesse tempo. Mas como eu fui contratado para analista veicular, eu fui aprender a mexer com caminhão, né? O que é falha no caminhão, e aí aquele negócio de entrar debaixo do caminhão, tirar foto, evidência, aquele negócio todo. Com 6 meses lá, esse cara me fez um convite, porque ele tinha recebido um convite, ele já trabalhava com teste automotivo há muito tempo. E, tipo assim, ele é um cara muito semelhante a mim, assim, que não tinha uma formação, mas é um cara que dava show nos engenheiros da Volkswagen, assim. E aí, vez ou outra, quando tinha um teste, assim, mais crítico, eles chamavam ele. Tanto é que para sair da geração do Gol G4 para o G5, foi esse cara que foi convidado para tocar esse Cara, projeto. e montar um carro desse chega a bilhão, né, cara, pra montar Chega, uma, é muita fábrica. grana. É muita grana. Fabricar um carro em si, Thiago, o custo é gigantesco, cara, é gigantesco. Depois de pronto, validado, você só replica, Só mas replica. a fórmula do primeiro cara ali são milhares de pessoas São milhares de envolvidas, pessoas envolvidas. milhares de fornecedores de peças, teste aqui, troca peça, assim, a gente vê os recalls, mas o que acontece de troca antes Isso. de ir para cliente, cara, assim, é cabuloso. E aí ele recebeu para ir. E ele falou assim, cara, eu vou se você for comigo. Eu falei, então eu vou. Aí fui eu lá pra. Cara, só que ele falou assim: ó, o negócio é o seguinte, lá é tudo sigiloso. Ninguém pode saber onde você vai morar. Falei, cara, o negócio é cabuloso mesmo. Ninguém pode saber onde tu vai morar. Ninguém pode saber aonde você tá e nem com que você trabalha. Porque, imagina, as revistas na época, elas ganhavam muito dinheiro quando elas conseguiam captar uma foto de um veículo que estava para lançar. Sim. A gente estava com o G5 3 anos antes de aparecer a primeira foto dele no mercado. Então a gente transformou ele, tipo, num. Como é que chama aquele carro que todo mundo odeia? Num Peugeot. Rafael tinha, Eu tive inclusive, vários. vários Aí o que pedidos. acontece? Como ele era muito diferente do G4, que foi uma grande inovação na época, fazia um monte de coisa nele lá e colocava logo do Peugeot para parecer ser o Peugeot, certo? Dá aquela enganada. Isso, então assim, era essa questão. E eu fiquei assim, caraca, esse vai ser o emprego mais legal que eu vou ter na minha vida. É tipo um negócio de serviço secreto, né? E aí nós fomos para São Paulo, e aí lá, cara, foi o segundo ciclo de aprendizado da minha vida, que foi onde eu comecei a ver que o jogo era outro. Porque a gente pegou uma base de teste que ela não conseguia prestação de conta. Volkswagen não pagava a empresa, que era uma terceira, justamente porque eles não conseguiam prestar conta. Cara, a gente tinha um posto de combustível dentro, cara, numa fazenda, no sul de Minas, uma fazenda. Nessa fazenda tinha posto de combustível, vigilância 24 horas, cozinheira, tinha um hotel, era tipo um hotel fazenda. E a gente morava lá. E a gente tinha que tocar esse negócio. Quando um motorista ligava e falava assim, cara, eu acho que tem a 4 rodas tá atrás de mim. Cara, era um negócio maluco, assim, a gente saía de carro, ia atrás desse negócio. Quando alguém tentava roubar carro, cara, assim, ó, era uma movimentação, porque se pintasse uma foto no mercado, acabou. Era 270 pessoas que estavam trabalhando, sem emprego, assim, ia Que matar o. loucura, velho. Era um negócio muito legal. E aí, lá, como eu já tinha trabalhado com automotivo, mais aqui na Iveco, comecei a trabalhar lá
no automotivo da Volkswagen, que era teste de carro de passeio mesmo. Então, chegamos a testar um monte de carro, né, diferente, assim, o Up, o Gol G5, o Gol G6. Eu acho que eu saí um pouquinho na época que estava começando o G7 lá, mas testando também a Amarok, Tiguan, fazendo teste comparativo com um monte de carro. E lá eu era analista veicular, aí eu criei cara, resolvedor de problema, né, aquela questão do DNA. Eu peguei e criei um sistema em Access daí, já tinha evoluído do Excel pro Access. Eu criei um sistema porque a gente tinha um gargalo lá que era assim, ó, nem a montadora sabia medir o consumo de combustível real do veículo. E ela apresentava esses números. Por que que eu não tô dizendo a engenharia, tá? Eu tô falando porque a engenharia, cara, eles têm todos os cálculos, né? Antes do motor estar no carro, eles já analisaram tudo isso. Mas e no teste real? E quando uma doninha de 60 anos tá dirigindo o carro? E quando é um adulto, um jovem adulto de 18 anos? Cara, tudo muda. Tudo muda. Porque eles submetem para o teste de qualidade justamente para ver no uso real como é que é. E no uso real não tinha, cara, fórmula de medir aquela parada. Falava, a média de combustível é X, mas o carro era flex, às vezes punha gasolina, às vezes colocava álcool, Às vezes tava os 2 juntos, mas né? eles não vão juntos pra lá, mas o bico injetor manda muito, o tamanho do cilindro, a Exatamente. entrada de ar, saída de ar, É para fazer a quanto mistura precisa. estequiométrica, é um nome difícil. Fazer a Isso, mistura estequiométrica para isso, aquele equilíbrio ali isso. de etanol gasolina e fazer rodar. E aí, como isso não acontecia, não tinha. Aí eu criei um sistema que já, cara, a gente tirava foto, postava, a Volkswagen via todas as informações, gerava os relatórios. Aí a gente começou a faturar, porque antes não faturava. Era tudo organizado, né? A gente foi fazendo isso. Depois eu me tornei coordenador da base geral. Então o Luiz Carlos ele saiu da operação, que era esse cara, e foi para uma outra operação, e eu fiquei no lugar dele cuidando lá de 270 pessoas. E aí tinha cozinheiras, tinha porteiro, tinha vigilante, tinha um monte de coisa lá. Que era um negócio realmente muito secreto, assim. Quando eu ia para a cidade, todo mundo da cidade, lá, cidade pequenininha, 12 mil habitantes, ficava me olhando com um olho gigante, assim, porque até os colaboradores que moravam na cidade, ou era plantador de café ou colhedor de café que estava agora dirigindo o carro, e a gente só rodava os carros de madrugada, né? Era de 7 da noite às 7 da manhã. O pessoal trabalhava 12 por 36 inicialmente. E aí a gente começou nesse dilema todo lá e tal. Aí criamos esse sistema chamado SARA, Sistema Administrativo de Rodagens e Análise. E esse sistema, cara, ele ficou tão legal, porque o que a gente fez? A gente criou uma fórmula na época, e essa fórmula dava a possibilidade de eu falar assim, ó, para engenharia, no teste de qualidade, porque eles tinham isso lá na engenharia, mas no teste de qualidade não. Esse carro, ele faz X por quilômetro com E27. O E27 é 27%, o coeficiente, né, de 27% de etanol. Agora, com E50, ele faz tanto. Com E75, ele faz tanto. A Isso é gente fez incrível, os isso é incrível. percentis lá, e o cara agora ele conseguia divulgar ao mercado o exato que era. Porque antes não, na troca de combustível tu pegava umas rebarba ali, certo? Uhum. E às vezes tu tinha que testar com os dois, mas essa massa toda ia nos relatórios que ia para a Volkswagen, na hora deles divulgarem isso ao mercado. E aí, cara, isso mudou, tipo assim, mudou a forma como eles faziam, com base nesse sistema. E tinham os GPS conectados lá que mandavam informação via GPRS, então eu sabia que do quilômetro tal ao quilômetro tal ele estava com, porque a gente conectava, né, pegava informação da sonda lambda. Isso, da lambda que vai pro catalisador, fica Isso. catalisador. Aí tem a questão dele também tá Aí, cara, isso aí foi assim, ó, a coisa top que foi Nosso feita. mecânico aqui é mecânico nas horas vagas, entendeu? Se você Top, quiser top. contratar o bizarro, a gente essa não é muito coisa. diferente não, cara, eu já fiz um pouco de tudo também. Uhum. Então, quando você tá falando de tudo isso, meu olho até brilha, porque é algo muito interessante, pô. Um cara que hoje mexe com tecnologia, eu estudei no Senai. Abraço pro Senai, Brás, todo mundo. Fiz mecânica de autos, fiz usinagem mecânica, e hoje o que eu peguei lá das questões de metrologia, medição, a questão de desenho técnico, eu trouxe tudo para publicidade, para o Conhecimento marketing e tudo. trabalho hoje, entendeu? E você, pô, você trabalha com uma questão de. Hoje você trabalha com a Listar, correto? Uhum. Hoje seria seu principal negócio. Meu principal negócio. O que que fez o Misael sair dessa área automotiva para essa área licitatória? Ou teve uma outras coisas no meio disso ainda? Cara, então, daí, depois desses cases construídos lá, a Volkswagen usou esse sistema, passou a usar esse sistema, usou por um tempo, mas sem manutenção nada sobrevive. Aí de lá eu saí disso e eu fui para o escritório da holding,
da empresa. Uhum. Então a holding é a Metro Europa, que tinha, cara, montadora de caminhão, concessionária, mineradora, tinha um monte de empresa. Daí, cara, eu já estava rodando essas empresas tudo na época, dando um apoio, e sempre apoiando na parte financeira, sempre apoiando na parte de processos. Então eu fui gerente de processo, fui crescendo lá. Só que daí chegou um momento que eu já estava com desenvolvimento web, né? Então assim, eu nunca trabalhei desenvolvedor, mas eu sempre desenvolvi, usei tecnologia para criar soluções. E isso me levou a criar um sistema, na época era um sistema financeiro. E que, cara, pensa comigo, um cara, o pessoal chamava de angolano, que era o dono de toda essa Metro Europa, essa empresa gigante, né? Que praticamente reconstruiu Angola, a maior parte das empresas lá era desse grupo. Eu peguei e criei um sistema financeiro, e esse sistema financeiro ele começou a ser usado nessa empresa. E depois outras empresas começaram a usar esse sistema financeiro. Eu falei, caraca, eu vou ter que sair dessa empresa, porque eu já tinha, cara, eu tinha uns 10 clientes, assim, cada um me pagava na faixa de R$ 900 por mês. E eu falei, cara, tenho que dar suporte. Aí eu colocava minha esposa para me ajudar, aquele negócio todo. E aí eu resolvi vir para Sete Lagoas, sair dessa empresa, vir para Sete Lagoas para empreender. Então eu peguei esse mesmo sistema, abri uma empresa aqui, comecei a trabalhar, quebrei ela primeiro, a empresa, porque faltava algumas habilidades. Tipo, eu era bom para criar produto, eu era bom para resolver problema, mas faltava algumas habilidades essenciais que me fizeram quebrar não uma, mas duas vezes. E quando eu falo quebrar, não é assim, a empresa deu prejuízo. Não. Para mim, uma empresa quebrada é uma empresa que não dá lucro. Entendeu? Porque o lucro não quebra ninguém, né, Thiago? Agora, a empresa existe, paga todo mundo, e você vai lá e tira um dinheiro por mês, que não, cara, não vai, cara, não vai. E eu decidi, falar, não vou empreender, se eu for pro mercado eu ganho muito mais, mano. Então, cara, assim, ó, cada um tem o seu objetivo de vida, assim, ó. O meu é realização, entendeu? Se eu tô fazendo alguma coisa que ainda que seja legal, mas eu não sinto que eu ainda cheguei no máximo, eu vou procurar outra coisa, entende? Eu não gosto de ser parado, travado, freado por circunstâncias. E aí foi quando eu falei, não, aprendi algumas coisas na primeira quebradeira. Aí era uma empresa de software, aí conheci o Bruno Dias, grande Bruno Dias, e a gente fez uma espécie de fusão das duas empresas. A gente já dividiu um mesmo espaço, fizemos uma fusão. Comecei a aprender sobre marketing, comecei a usar um monte de conhecimento. Aprendendo, Cara, tendo essa eu vou troca. te dizer assim que cada uma dessas coisinhas que eu aprendi no passado, desde tirar a cama de hotel, né? Tirar roupa de cama de hotel, até, cara, todas elas contribuíram significativamente para a construção de quem eu sou, sabe? Legal. Então, desse processo ali, inclusive palestrei no Fail Night, promovido ali Foi. pelo Thiago lá na época, para contar um pouco sobre isso. E assim, e era um produto tão legal, tá, cara? Veja que o problema não era o produto. Era um produto tão legal que um cliente ele chegou e falou assim: cara, eu gosto muito desse produto, eu vou investir nele. Ele pegou R$ 100.000 e colocou nesse produto. Entendeu? Um cliente se tornando sócio do negócio. Então, assim, se ele resolveu o problema na empresa desse cliente e de várias outras empresas que até hoje não largaram esse produto, tá, gente? Então, assim, eu tenho outros negócios, mas esse produto, ele era tão legal, inclusive hoje ele tá depreciado, mas tem gente que não larga esse produto por nada. Ah, legal. Então, assim, eu devo ter cliente nesse produto que tem o quê? 15 anos Caraca, que legal. de LTV, sabe? 15 anos que eles Vale estão, TV? tipo, 15 anos que estão usando o Que produto, isso. cara, sabe? É fiel mesmo. Fiel Esse é mesmo. fiel mesmo. Legal. E assim, eu já falei, cara, não, esse produto não vai existir mais. Não, Zé, pelo amor de Deus. Doido. Ou então faz o seguinte, coloca ele, me passa o código-fonte, eu falo, cara, o código-fonte dele é aberto para qualquer um que quiser pegar e mexer, mas hoje, com o que a gente tem no mercado, assim, ele, sabe, isso não é o importante. E eu vi que eu era bom para criar soluções, para criar algo simples o suficiente para que as pessoas usassem. Mas eu não era bom em uma coisa que faltava, era vendas. Eu vendia muito bem o peixe quando eu ia na sua empresa e falava, te apresentava, eu vendia o peixe para ti. Mas faltava a questão assim, ó, você não precisa ter um produto tão bom desde que você venda bem. E o vender bem é não estar atrás de uma cadeira, cara. É relacionamento, entende? E isso é o que me faltava. Relacionamento, sair, se movimentar, fazer acontecer. Daí eu falei, cara, beleza, a agência de marketing foi muito legal. A gente era muito melhor do que quando eu estava, mas eu não via um futuro. Assim, eu falava, cara, eu vou realizar o quê? Eu vi aqueles filmes americanos, as agências de marketing,
que, cara, trabalhava meses para apresentar um vídeo de uma propaganda para pegar uma grande conta da Nike. Falava, cara, agência de marketing é isso aí, pô. É nisso aí que eu gostaria de trabalhar. Esse negócio de ficar fazendo post, ficar fazendo. Ainda que a gente pensava, mas parece que as pessoas ainda não tinham essa visão, não tinha maturidade. O nosso mercado era esse. Falei, cara, não é um negócio que eu também quero, assim, eu não quero esse negócio de pastelaria, né? E a Tag, né? O Bruno Dias, assim, admiro muito. Ele também não queria esse tipo de coisa, ele queria realmente. Tinha até a frase lá que todo mundo falava do Bruno: era foco em resultado. Tudo era foco em resultado, porque a gente realmente tinha que focar nisso. E aí, cara, eu falei assim: eu vou pro mercado de novo. Você falou essa questão aí da agência. Eu trabalhar mais de 12, 13 anos em agência, a gente sabe que antigamente existia as campanhas publicitárias. Existiam campanhas que você ficava 2, 3 meses para você criar um cartaz e, e fazer, fazer a parte de outbound, que é outdoor, é, anúncio em rádio, em TV. TV. Então, antes, as Mudou tudo, campanhas existiam, por isso a palavra vem de campanhas publicitárias, porque a campanha, hoje você faz uma campanha em 30 segundos, certo? Antes as campanhas tinham todo o briefing, todo o checklist, demorava meses e meses para sair um projeto em X, porque demorava que o pessoal pensava na criatividade, pensava, opa, isso aqui, a comunicação era diferente. O formato de comunicação é diferente, então aquela ideia dos filmes que a gente via antes, que as séries que a gente via na internet, nos streams hoje, dos caras que, pô, tem até não sei se é Mad Max, não sei, não lembro, é uma série sobre publicidade, uma agência de publicidade, que junta um monte de diretores, conselho, ele chega lá com cartaz e apresenta uma propaganda de um cigarro. Aí na propaganda do cigarro, tá o cara lá com o cigarro na mão e com uma forja, com um forno e tudo. E o cara fala assim: Mas o que que é isso aqui, cara? Isso aqui é só mais um cigarro? Isso é mais um cartaz de cigarro? Não. Ele falou: Não, não é mais apenas um cigarro. O nosso fumo agora é um fumo que ele é assado. Então o nosso fumo ele é mais saudável. Entendeu? E todo mundo batendo palma e vendia milhões, entendeu? Sim. Porque a ideia era tão disruptiva, era tão pequeno, entendeu? Porque você não precisava de muito para fazer uma coisa gigantesca. Hoje, cara, Sim, hoje você sabe. Hoje a gente grava, faz campanha, tudo em milésimos de segundos, cara. sim, sim. Então Exato. mudou muito o mercado mesmo. Você Total. pegou isso, você pegou isso. E qual que foi a virada sua de, pô, beleza, né? Tipo, tô aqui, tô rodando a máquina, mas não é isso aqui, tipo, não. Aí tem gente que fala propósito, missão, tipo assim, você não tava satisfeito. Falou, não, cara, Ou era grana somente? Cara, assim, ó, eu fui pra Softplan, eu voltei pro mercado. Aí você foi pra Floripa, aí foi por isso que você foi pra Fui pra Floripa, né? Florianópolis, isso. Foi pro empate. Porque, cara, eu falei, ó, eu não aprendi tudo que eu tinha que aprender, porque Legal. quando eu tava lá na Metro Europa, trabalhando com as coisas, cara, eu dava muito resultado pra empresa. Entendeu? Tipo assim, ó, a gente tava com, o contrato era de R$ 200.000, inicialmente, com a Volkswagen, por exemplo, e a gente pegou os contratos de todos os concorrentes, cara, por causa do nível de organização que a gente fazia. E daí, eu falei, cara, eu trago resultado, eu sei trazer resultado. E eu mexia com muita grana, cara, imagina o que que é uma montadora, entendeu? Tinha uma montadora de caminhão chinês e que também já tinha contrato com o Exército Brasileiro, que fabricava os veículos militares. Tinha umas coisas assim, cabulosas. E eu falava, cara, eu sei mexer com essa grana toda, eu vou saber mexer com pouco. Só que lá, tipo assim, não era eu quem fechava os negócios. Eu pegava os negócios fechados e tocava. Você era o executor, né? Você era o operacional. Isso, eu era o cara que pegava o negócio e organizado e eu conseguia fazer aquilo acontecer. E quando eu fui para a Softplan, eu falei assim, eu vou para o mercado, principalmente para uma empresa de grande porte, trabalhar em outra área justamente para ver o que que falta em mim. Legal. Porque, cara, eu não sou um cara, eu não tenho perfil trabalhador CLT. Porque eu tenho alguns defeitos que eles não são admissíveis no CLT. Entendeu? Tem defeitos que eles não são admissíveis. Eu sei. E eu consigo fazer por um tempo. Eu consigo me manter por um tempo. Depois eu não consigo fazer mais, porque coisas repetitivas, coisa que você tem que fazer e que a minha mente entende que aquilo não faz sentido, eu não consigo repetir, entendeu? Eu vou por um tempo forçado, mas depois acaba, eu não consigo. Eu quero é fazer aquilo que muda o jogo, assim. Eu sempre fui fascinado por fazer isso. E lá na Softplan, cara, era uma empresa de software
E aí o que que eu pensava? Quando eu olhei pro produto, desculpa Softplan se alguém tá vendo, quando eu olhei pro produto, eu falei assim, cara, esse produto é muito feio. Veja a Mas visão aí que eu você vê cheguei. uma oportunidade, né? É feio, pô, peraí, então falta O alguma produto coisa. era muito feio. Eu falei, cara, eu crio produto mais bonito. Porque a minha mentalidade era totalmente deturpada sobre sucesso. Sim, Sucesso não é sobre se apresentar algo que você tem orgulho. Você tem que ter orgulho quando você apresenta algo e isso muda o jogo, entende? Isso aí. é a famosa frase, né? Se tá bonito demais, você perdeu o tempo, o time. Exatamente. Se tá bonito Agora, se você demais, consegue fazer bonito e vender esse E vender. negócio e mudar o jogo, cara, ganhou de duas formas. Só que aí eu falei, cara, beleza. Nossa, mas como é que uma empresa desse tamanho, um prédio de 52 milhões, esse monte de gente trabalhando aqui, como é que eles conseguem vender esse negócio? Aí foi que eu entendi que o jogo do business é outro. Então, assim, ó, eu até fazia gestão de finanças muito bem. Você não tinha tudo que você passou nisso aí, Misael, você não tinha essa visão de business não, cara? o Rafael atrapalhou seu corte, viu? Não. Eu vejo assim, cara, ó, o que que. A visão que eu tinha de business era operacional. Eu não tinha uma visão assim, ó. É porque eu nunca tinha ido, tipo assim, ó, responsável por trazer novos clientes. Se eu tivesse trabalhado com vendas, provavelmente eu teria tido essa visão. Porque essa inquietação sua, que nós compartilhamos dela, Uhum. entendeu, eu encontrei uma solução muito em vendas, entendeu, em business, em negócio. E hoje você encontra muito isso na Licitar, que eu sei que a Licitar é business o tempo todo, entendeu. E eu fico imaginando como é que era a cabeça do Misael naquela época que ele estava com a agência, as outras empresas, entendeu. E você executava o negócio, vamos dizer, até o executivo mesmo. Mas a parte comercial do negócio, velho, que você vê mesmo tudo aquilo que vai ser a solução imediata, porque o vendedor é tão perigoso que vai vender coisas que talvez o operacional não consegue nem entregar, entendeu? Acontece muito Ô, também. pra caramba. Mas eu não. Eu vejo você nessa inquietação e eu fico pensando como é que ele era inquieto desse Cara, jeito e só focado no operacional, só para vou te criar? falar o que que é o principal, assim, é o centro da mudança de mindset. Eu era apaixonado por solução. Uhum, Hoje eu sou apaixonado por problema. Isso muda tudo. uhum. Com Porque se tu cria uma solução muito legal, mas se você não entendeu sobre ser um problema real e como que você vende a ideia de resolver o problema, solução não serve para nada. Daqui a pouco eu vou falar com vocês da ideia do marketplace, o quanto isso se tornou tão verdade que muda o jogo totalmente, cara. Muda o jogo totalmente. E não é aquele negócio de tu pegar assim, ó, um problema, você pega um problema, vai lá e pensa numa hipótese de solução, cria a solução, agora eu vou ficar vendendo. Não. Tu tem que ficar marretando a cabeça em cima desse problema. Ah, eu criei uma solução. Ah, o cliente falou que isso é legal, isso vende para ele, beleza. Não, não, mas ainda não estou satisfeito. Tem um problema dentro do problema. Aí você vai aprofundando e vai entrando os níveis, né? Então, quando a gente consegue ir nesses níveis de profundidade, analisando os problemas, analisando as situações, para poder identificar, cara, qual que é o pitch de 3 palavras que muda o jogo, certo? E lá na Softplay eu aprendi isso. Por quê? A primeira pergunta é, cara, primeira empresa de software que eu trabalhei na minha vida, cara. E todo mundo lá falava assim, cara, não é a primeira empresa de software. Falei, cara, eu trabalhei num monte de empresa de mercado. E lá eu fui contratado como, como Product Manager num time de plataforma. Que eu já tinha umas relações, umas consultorias com o pessoal, eles me fizeram a proposta, eu falei, cara, vou aprender. E eu fui. E, cara, lá eu cresci muito rápido, assim, muito, muito rápido, muito rápido. A ponto de quando eu falei, vou sair porque eu tenho um negócio próprio, e aí foi quando você tinha feito uma pergunta sobre como é que saiu o negócio da Licitar Digital. Eu tinha uma software house, junto com o Bruno, né? Era uma software house que lançava produto e anunciava produto, né? As pessoas tinham as ideias, nos procuravam, a gente criava soluções e tal. E Thiago e Aniele, que são os meus sócios na Licitar, eles estavam procurando uma empresa para desenvolver algo que eles tinham de ideia. E eles entraram em contato com a nossa empresa e eu peguei esse projeto para fazer. Só que quando assinei o contrato com eles, eu já tinha um contrato com a Softplan. Eu tinha acabado de assinar um contrato com a Softplan. Inclusive, no dia que eu fui assinar esse contrato, eu estava lá com eles. A Softplan me ligou e falou assim, Misael, cara, bora? Foi, bora. Então, assim, foi um negócio muito casado. Aí eu fui para Florianópolis e comecei a tocar o desenvolvimento do produto Licitar Digital daqui, né? É de lá.
E daí o que eu vi que muda o jogo é, cara, eu não preciso ter um produto bom. Na verdade, eu nem preciso ter o produto. Se eu conseguir vender ele, mas não é vender assim, ó, vendi para você. Não. Venda unitária não é só vender, é modelo de distribuição. Como é que eu vou vender esse modelo de distribuição? Se tu focar assim, ó, Se vendi não para for tu, escalável, aí eu não tenho adianta um outro nada. cara que eu vou conversar com ele, vou Não resolver o adianta problema dele. nada. Cara, é muito formiguinha. Isso não muda o B2C jogo. é muito Escala, não difícil. escala, não. B2C é muito Se não tiver difícil. escala, não vai. E aí o que a gente fez na época, o que eu vi que eles faziam na época, cara, é assim, ó, um cara falou comigo uma frase assim, ó, se o produto for bom, não precisa de vendedor. E eu já tinha habilidades sociais necessárias para ser um bom vendedor, mas eu não usava isso. Então eu ficava muito mais criando um produto, porque assim, ó, se eu for vender, eu tenho que ir lá e mostrar a tela. Eu tenho que mostrar o produto. Mas, cara, o que muda o jogo é o pitch. Tu tem um pitch, que é aquele pitch que tu mergulha de um problema dentro do problema, dentro do problema, dentro do problema, e aí você identifica o tamanho daquele mercado. Não, cara, é muito pequeno, deixa pra lá. Agora eu identifiquei. Aí tu vende o problema, né? E eu fiz isso, cara, trabalhando dentro de uma empresa. Assim, ó, tu não precisa ser empreendedor para fazer isso. Lá dentro da empresa, o meu crescimento ele foi forçado. Eu tive promoções assim, simultâneas. é, tipo assim, óbvio, ainda eu não tinha minha formação ainda superior e tinha gente com mestrado. Também não estou desfazendo das pessoas. Eu só estou te falando assim, o quanto importante foi Misael, identificar desculpa, essa oportunidade. vou te corrigir nesse momento agora, porque tem muita gente que tem mestrado, tem muita coisa e não vale nada. Quem muda o jogo, você sabe quem muda o jogo é quem, Resultado. cara, Conhecimento sem resultado, cara, não aqui ó, adianta. é persistência, você sabe disso. Igual você acabou de falar tudo aí. Enquanto você não achar a solução para o problema, como você falou, existe o problema, o negócio tá 100% voltado a problema, 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 entendeu? E essa questão de você achar a solução, porque ela muda o tempo todo. Hoje você achou a solução do problema X. A solução que você achou vai criar um outro problema. Cara, eu posso te falar uma coisa? Ah, Não é nem a solução, ela deixou de ser importante. Porque se tu cria empatia com um problema, se você sabe falar com a pessoa sobre a dor dela, tu já vendeu para ela. uhum. Se tu entendeu o problema, é por isso que eu falo, a solução é commodity. Solução é commodity. A Isso aí ideia, é commodity. Perfeito, isso aí, ó. a ideia, ela tá muito mais centrada em eu entendo perfeitamente o seu problema, tu vai me dar atenção. Você sabe aquele negócio, já viu gente vidente que vai falando do passado da pessoa e a pessoa fica, meu Deus, ele é um médium, ele é um, sabe? É isso mesmo. É muito sobre, cara, 10 anos atrás. você entende tão Thiago, bem não tirar mais o sobre cabelo. pessoas. Você entende tanto sobre pessoas, sobre aquela parte, lembra lá no passado que eu gostava de psicologia? Quando você entende a mente humana e vai, cara, aí não adianta você chegar lá no colaborador A e fazer isso com ele. Cara, é todo um trabalho. Para tu vender para massas, tu tem um trabalho de descobrir as perguntas dos problemas, beleza? E entender de quem esse problema é e o que como essa pessoa vê o mundo, certo? Você vai no dono dos bois. E quando você vende o problema pro dono dos bois, você vendeu em escala. Pronto. Acabou. Entende? É isso aí. Qual que é a solução? Não importa. Não importa qual é a solução. Porque, cara, vamos lá. Quem vende curso? O que esse cara faz? Como é que ele consegue escalar tanto? Alguém faz o raio do curso? Alguém compra o curso sem saber se ele é bom. Emocionalmente, fala Emocionalmente. Por quê? Porque o cara ele criou um pitch que entra na mente do cara para falar sobre o problema dele, é empatia total. É alguém que entende aonde você tá. Se você entende isso e cria um nicho, um mercado para isso, tu vende. Depois tu cria o produto. E esse produto importa. Se ele for um produto bom, tu vai escalar mais ainda, porque aí vai entrar o marketing da comunicação, onde as Nós pessoas chamamos começam a de convidar as outras. storytelling. Storytelling. E tem assim, ó, aquele negócio, cara, eu fiz isso aqui, mudou minha vida. Às vezes nem mudou, tá? Às vezes o cara é tão apaixonado pela causa, e é um negócio muito psicológico, tipo assim, ele gostou tanto de alguém que entende ele, que deu atenção pra ele, pertenceu, né? é tipo religião. Desculpa falar sobre religião assim, mas a religião ela toca no mesmo ponto. Porque as pessoas, religião e política, né? Elas defendem uma causa que inicialmente não era dela, e ela assume aquela causa quando ela entra naquele grupo. Sim. Ela se sentiu entendida. Cara, é o mesmo ponto da psicologia, da mentalidade das pessoas, Toca no mesmo lugar. no mesmo lugar, porque
ela entendeu e ela cria ela vê que existe uma empatia, alguém me entende, alguém sabe do meu problema, ele tocou na ferida, e aí você se torna uma referência porque você entendeu. E aí por isso que tem muita gente que traz grandes resultados por isso. Mas aí depois, óbvio, tu não vai só ficar vendendo, porque no final das contas só vão te pagar se você entregar a solução, Ah, né? deixa eu abrir um adendo aqui agora, você acabou de falar, ô Misael. Eu acho tão interessante, cara. E essa questão do relacionamento, eu falo para os meninos aqui o tempo todo, para os meninos. Não adianta nada, ainda mais em cima de agência, não adianta nada você executar, entregar um monte de coisinhas para o seu cliente, se você não relaciona com ele. Porque muitas vezes o cliente nem vê o que você faz, mas o relacionamento que você tem com ele, a forma que ele confia em você, que é importante. Então, a maioria das vezes, a venda, como você falou, é emocional, é empática, entendeu? Você entendeu o problema do seu cliente, entendeu? Como você falou, o problema é a questão primordial para qualquer coisa, porque solução é commodity. O Thiago fez a solução dele lá em 3 dias, entendeu? 3 dias. Aí que tá a questão que eu queria entrar agora, porque, querendo ou não, Uhum. passa muito rápido, né, Podcast, o já. podcast. A questão das novas carreiras, cara. Uhum. Há 5 anos atrás, a gente ouvia muito falar sobre ir um programador, estude sobre desenvolvimento de sistemas, entendeu? Pega e entenda o que é HTML, PHP, banco de dados, etc, etc, Java, não sei o quê. E hoje em dia, nós sabemos que a IA faz isso em minutos, segundos. Como vai ser a vida dos devs, dos criadores, dos back-ends, front-ends que estão aí no mercado e que vão ter que trabalhar e vão ter que viver agora com uma grande concorrente ou não, que é a IA. Uhum. Cara, o que eu te falo assim, ó, e talvez eu ainda nem falei isso tão abertamente com o meu time, tá? Programadores já não são mais necessários, tá? Já não são mais necessários. Se você faz um bom investimento, né, e a gente faz muito investimento lá, todo mundo tem IA de ponta para usar. Eu mesmo estava falando com o pessoal, eu gastei $4.000 esse mês de fevereiro com IA. Só eu. Mas a gente tem lá muita gente que trabalha com a gente. Quem antes só tinha aquela visão de programador e o mercado ele inflou de programador, mas ainda há escassez. Só que o programador em si, ele já não é mais necessário para o mercado. Quem é necessário? Aí volta para esse mesmo problema. Cara, assim, ó, o que a IA não substitui no prazo com o conhecimento que a gente tem? Que é óbvio que a gente está falando sobre o futuro, não dá para prever. Né? Um monte de gente achava que um monte de solução que surgiu iria mudar a forma com que o mundo funciona. E elas, né, simplesmente não mudaram. Mas agora a gente tá diante de uma questão que é assim, ó, quem realmente faz código não é necessário mais. Agora, quem pensa em entender o problema do problema para criar uma solução direcionando as inteligências, essa pessoa tem valor no mercado. Muito difícil dela ser substituída, a menos que o pessoal comece a colocar IA com microfone em tudo quanto é lugar. E isso hoje vai ficar muito caro, né? Ouvir tudo. Então eu tô numa conversa com o cliente, cara, a IA ela não tá em todo lugar. E às vezes, quando eu falo de uma empresa, não é só sobre fazer código, cara, lembra? Solução não serve de nada? Continua não servindo. A questão, ela tá muito assim. Então, ó, pessoas que são arquitetos de soluções, arquitetos de problemas, é uma profissão, eu não estou dizendo que é o nome da profissão, mas são pessoas que vão ter lugar no mercado por muito tempo. Porque hoje a IA tá ali o quê? Num chat. Tu manda a mensagem. A IA ainda é um ferramental. É um ferramental. Vamos dizer, é o commodity, é a solução, a IA é a solução. A IA ainda, querendo ou não, mesmo você tendo chatbot, você tendo IA aí generativo que conversa com seu cliente no WhatsApp, ele ainda não é não é o resolvedor do problema, entendeu? Porque até mesmo para que aquele problema seja resolvido, tem que ter alguém falando sobre ele e que necessita dele. Então, eu sempre brinco que o vendedor, ele nunca vai morrer. Vendas é o ativo do negócio. Eu brincava com os meninos, primeiro vende, depois a gente soluciona. Uhum. Porque não adianta nada você criar 1 milhão de soluções, igual o Thiago criou dele agora, que ficou espetacular, entendeu? Se você não estudou quem que é seu cliente, se esse problema é existencial mesmo,
se vai solucionar, qual que é a escala disso, porque se você for pegar a formiguinha, como você falou, cara, não tem escala, não escala. E a IA, cara, ela tá focada nos problemas que já existem e Isso. existiram, Uhum, mas ela não tá ligada no processo humano de descoberta de problema. uhum. Porque a gente descobre isso na psicologia, assim, é na conversa com pessoas, é entendendo, é num café, sabe? É ali que a gente descobre, é observando. E a IA não tá observando tudo o tempo todo ainda. O dia que ela fizer isso, pode ser que a gente talvez até seja um suporte biológico para as inteligências. Mas hoje esse trabalho não é substituído. Quem coloca todas as suas figurinhas, todas as suas cartas nesse tipo de solução, cara, não vai, sabe? Não vai, não vai mesmo. Sim, ótimo. Eu queria fazer uma pergunta para o Misael. Misael, a gente falando dessa questão da tecnologia, mas tem uma coisa que é perceptível dentro da sua mentalidade, como imparável e tudo. E a fome? Como é que multiplica? Porque assim, o que você falar inquietude, eu vejo um pouco do vídeo do Cristiano Ronaldo falando com o filho dele, né? Pô, meu filho pode ser tão bom quanto eu, mas eu não sei se ele vai ter a mesma fome que eu tenho. Como que, na sua visão, o que seria essa fome, assim, como mentalidade, assim? Pra jovem, eu sei que tá, né, você tem um projeto aí pro jovem que você tem me fazendo, enfim. Sim, então, Tão cara, individual, o que cara. acontece? É tão individual. Deixa eu responder. Mas assim, ó, o que acontece? Hoje, essa questão de ser imparável, essa fome, depois da criação do negócio da Licitar, a gente já criou vários outros produtos lá que muda a forma com que o governo compra. E isso, cara, é assim, ó, a única empresa no Brasil que lançou um produto como esse, tá? É, os primeiros clientes já praticamente podem matar o outro produto. Porque a fome ela acontece até lá. Não, não, já tem uma empresa que está crescendo, já tem milhares de crianças, está espalhado no Brasil inteiro. Cara, esse negócio é um negócio muito enraizado. Eu acho que naquilo que eu vivi, tudo isso que eu contei aqui durante essa conversa, eles me formaram assim. Por isso que até eu falo assim, ó, sobre o projeto que a gente tem uma escola de tecnologia, um instituto para ensinar sobre tecnologia, mas não é ensinar sobre tecnologia. Cara, é biotônico, né? O pessoal diz que biotônico dá fome, né? É biotônico para que as pessoas possam se despertar. Mas pra geração Z que não sabe o que é biotônico, gente, Cara, fala aí o que é biotônico. e é biotônico, gente. É um negócio que a gente tomava que achava muito ruim. Que quando a gente não comia nada, os pais davam biotônico. Esse negócio dizem que ele dá fome, né? Mas É o motivacional, meu amigo. Antes era tapa na orelha. Você tem comida e não quer comer? Vai eu apanhar. te falo que hoje eu sou gulão. Aí dentro da própria Licitar, criamos vários produtos. Fora da Licitar, eu comecei a investir no mercado imobiliário, já criei uma empresa de administração imobiliária, que, cara, ela trouxe um retorno de 2,4, enquanto o concorrente top de São Paulo traz 0,89 de retorno sobre o investimento. A gente agora vai escalar esse modelo de negócio. É, assim, essa fome, ela não nos permite parar, porque quando você vê que você encontrou aquilo que te faltava, porque, cara, cada um de nós falta uma coisa. Talvez alguém é bom nisso, mas falta outra coisa. Falta ter abertura, Sim. falta ser menos ambicioso para si mesmo e quer distribuir para outras pessoas para fazer esse negócio crescer. Então, assim, eu vejo que é, o, o- essa fome que eu tenho, que vocês têm, ela veio daquilo que a gente viveu. Eu tinha que correr atrás para eu ter, cara, um mínimo algo, né? Hoje, quem nasce tendo, dificilmente vai ter essa fome. Misael, você falou um pouco sobre sua vida, cara. Eu não tenho como a gente deixar passar sobre esse Citar. Uma empresa sete-lagoana que hoje está dominando o Brasil, só cresce, cada ano cresce mais, graças a Deus. Mas explica um pouco, para quem não entende o que ela está faz, como é o método de trabalho de vocês, como vocês produzem, o que que você ajuda? Você ajuda a pessoa física, a pessoa jurídica? Como é que é esse trabalho? Nos explique direitinho. Legal. Vou te apresentar de plano de fundo, de forma mais resumida, mas depois também a gente pode falar um pouco mais abertamente sobre isso. A Listar Digital, ela nasceu com o intuito de resolver um problema processual. Então, licitação ela é muito morosa, né? Todo mundo que olha para licitação sabe que licitação é um negócio meio arcaico, né? Muito difícil. E o que a Licitar fez quando ela nasceu para isso, foi para tornar o processo totalmente digital. Isso, óbvio, já tinha outras plataformas fazendo isso, mas a gente fez diferente. De forma que eu consigo conduzir um processo de ponta a ponta, sem ter papel nenhum, sem ter a necessidade de papel, mas tem muita prefeitura que ainda usa papel, mesmo usando a Licitar.
Então, por exemplo, tem muito documento que é gerado que a gente passou a gerar. As outras plataformas não faziam isso. A gente gerava, cara, são centenas de páginas de um processo. A gente gerava um documento, mandava para assinatura, todo mundo assinava, tudo digitalmente. E tudo com validade jurídica. Nenhuma outra plataforma fazia isso. Além disso, a gente fazia o que é a licitação. Então, assim, ó, 1/3 de tudo que se movimenta é compra pública. Então, ó, a prefeitura tem a necessidade de comprar remédio para colocar na farmacinha, injetáveis para o hospital. Qualquer uma dessas necessidades, merenda escolar, um monte de coisa, eles precisam fazer compra. Para que o governo e empresas públicas que recebem dinheiro do governo, para comprar, eles precisam fazer uma licitação. Tem uma lei, que era outra lei, né, a 8666, agora é a 1433, que ela diz como que é esse processo de compra. E é uma burocracia danada, porque à medida que vai acontecendo problemas de corrupção, as coisas vão se estreitando e tendo muitas políticas, né? Que, cara, isso veio lá dos primeiros modelos de compra lá da era das pirâmides lá, né? Existem documentos que regiam o modelo de compra pública desde o passado. E aí, então tem um monte de regra para poder fazer o quê? Para o Thiago, que é um pregoeiro, por exemplo, não comprar do primo dele porque ele gosta do primo dele. Porque não é dinheiro público. Então tem que ter um negócio chamado isonomia. E a Licitela se preocupou muito com essa tal da isonomia, colocando um monte de cercando tudo com muita segurança da informação, para que um fornecedor não soubesse que o outro está participando, para que um pregoeiro não soubesse quem são os fornecedores que estão disputando aquela licitação de milhões de reais. Então a Licitela entrou nesse meio, e nesse momento de mercado, que foi muito legal, que era assim, ó, antes tinha pregão presencial, né, o cara com o martelinho lá, o pessoal tudo presencialmente. A 1433 chegou e falou assim, ó, os processos de licitação vão ser prioritariamente eletrônicos. Aí a gente já estava chegando, tendo isso pronto. E então a gente, cara, pegou um market share de mais de 40% no estado de Minas. Lá em Maranhão a gente tem um market share de maior do que 60%. Que é assim, ó, prefeituras, Câmara Municipal, autarquias, cara, o SAI, por exemplo, a CEMIG, eu tinha falado da CEMIG, fui trabalhar no primeiro dia, fui demitido. A CEMIG é o nosso cliente há mais de 4 anos. Tudo que a CEMIG compra passa por nós. A gente transaciona mais de 7 bi por mês em volumes de compras do governo. E agora a gente com um novo cliente gigantesco, o maior comprador da América Latina, que é o governo do estado de São Paulo, né? Não é a prefeitura, é o governo do estado. Então, a gente entrou nesse momento. E depois, aí você falou, cara, para quem que é? Olha, empresas que vendem, né, o B2B, cara, eles estão perdendo dinheiro se não entra para vender para o B2G, porque é muita grana, cara, é muita grana envolvida, tem muito processo. E o cara fica só pensando, mas vou ter que ficar baixando muito meu preço e tal. Mas ele não precisa fazer isso. Só que ele vai disputar muitas, em algumas ele vai ganhar, outras ele vai perder com o preço que ele pode vender, né? Então tem muita empresa que nasceu e só vive de licitação. Mas ainda é um mercado que boa parte de empresas boas, que poderiam ter crescido muito, não fazem, né? E daí, com essa questão da licitação, a gente criou um outro produto que já iria substituir esse, que é o Mercadário. O nome do produto é o Mercadário. E o Mercadário, o que é que ele faz, cara? Ele transformou um modelo de compra de licitação, e aí, obviamente, que amparado na lei, a gente criou o primeiro marketplace público. É como se fosse um mercado livre para a prefeitura comprar. Ela vê os itens, coloca no carrinho e compra. E a gente tramita todo aquele processo de calcular o frete, da logística, aquele processo todo. Mas você vai fazer tipo um busca-pé, né? Porque você vai ter vários estatórios ali, exemplo, vai ter... Só que não é processo licitatório mais. Pensa assim, ó. Eu tenho uma categoria lá, por exemplo. Cara, olha que legal. A gente vai ser a plataforma que vai ter a passagem aérea mais barata do Brasil. Vocês têm ideia disso? Não, é E legal. mas onde que... Mas igual eu te falei, porque tem que existir a livre concorrência, correto? Sim. E Ela continua existindo, mas veja. aí vai ter os marketplaces, correto? Que vão ter vários, porque o que você fez foi unificar e deixar um pouco mais rápido o processo de compra daquela Vou prefeitura. explicar o que muda. Antes, uma prefeitura, ela, para fazer uma compra, ela tinha que fazer o planejamento da compra, que levava cerca de 6 meses. Aham. No início do planejamento, eles tinham que fazer um negócio chamado cotação de preço, Isso, para definir qual que é o preço máximo que eles iriam poder comprar. isso. Então, ele olhava outras estações que já tinham tido compra e falou: compramos o cimento a R$ 28. Aí eles pegam o preço dos últimos 12 meses, há 6 meses atrás.
fizeram o planejamento da compra, na hora da compra o cimento está a R$ 35. Uhum. O fornecedor vai vender a 28? Não, não vai. Uhum. Porque mudou, o preço mudou. Como O você já mercado tem, mudou. como você já tem cadastrado os fornecedores dentro do mercado do seu. Uhum. Desculpa, repete. Mercadário. Do mercadário, já tem todas as especificações lá que os concorrentes também não sabem, só quem vai saber é a prefeitura. Seria isso? Isso, e nem ela. Entra. Veja, no Mercado Livre, tu vai lá e escolhe de quem tu compra. Isso, é esse ponto que eu queria entender. Aí, entendeu? vamos lá, eu tenho uma categoria lá, material de construção. Uhum. Qualquer empresa pode ir lá na categoria, porque antes, para eu participar de licitação, eu ia na prefeitura, procurava a prefeitura e me cadastrava na prefeitura para fazer a licitação dela. Hoje não, tu olha uma categoria, quero vender material de construção. Tu entra lá, sobe todos os documentos exigidos das empresas de material de construção Uhum. e o seu cadastro está lá. Aí a prefeitura fala assim, agora eu quero comprar. Porque ela já viu, seus documentos já estavam lá. Tu não tem que mandar para cada licitação mais. Sim. Eles já ficam lá uma única vez. Sim, sim. Tu vai pegar aquilo ali, a prefeitura fala assim, putz, estragou os postos de saúde, o pessoal mandou chamada para comprar material de construção. Reforma de escola, reforma de banheiro de posto de saúde, qualquer coisa. Reforma de praça, qualquer coisa. Uhum. Preciso comprar material de construção. A prefeitura ela vai entrar lá, vai ver os itens. Mas veja que ela não vê os fornecedores. Ela vê lá assim, ó, cimento. Quando o fornecedor se cadastrou, ele cadastrou o cimento dele, Uhum. com aquela especificação técnica. O que a gente faz? A gente agrupa tudo num item só e dá uma prévia para ela. Cimento. Aí ela pode ter 35 preços. Eu vou falar com ela, você vai comprar com valor médio ou mediano de X. Ela não sabe qual que é o menor, ela não sabe qual que é o maior. Ela sabe o valor médio ou mediano. E aí ela fala, então eu vou comprar. Quando ela fala que vai comprar, jogou no carrinho, ela clica para efetivar a compra, o sistema faz um negócio que é o julgamento. Por que, que o marketplace... É isso que eu queria saber. Por que os marketplaces tradicionais não funcionam para isso? Porque não tem isonomia. Eles escolhem de quem eles querem Isso. comprar. Ali não, eu peguei um agrupado, imagina, 35 propostas, um item, e eu cliquei lá assim, ó, efetuar a compra, confirmar a compra. Que é aquele negócio que você põe o carrinho e você confirma a compra. Uhum. Só que ali o que a gente faz? A gente aplica um monte de regra, de cálculo, de julgamento. Então tem benefício de empresa pequena, tem benefício de empresa local, tem um monte de coisa. A gente faz o julgamento, pega aquele preço que dentro das regras é a melhor condição para a prefeitura e a gente declara ele o vencedor. Aí ele recebe uma notificação falando no WhatsApp, Isso é feito automatizado. automatizado. Entendi. E aí dali ele vai e segue todo o trâmite até o final. Só que além de compra de itens, a gente também tem agora a parte de passagens aéreas. E a gente fez algo novo no mercado. Então assim, ó, por que é novo? Não tem um Skyscanner? Mas Ela pega preços essa pro Gov, essa questão do passageiro aéreo? Cara, a gente já tá abrindo para empresa privada. Então assim, ó, grandes empresas privadas. Nossa, cara, vai. Mas tipo, Isso uma agência desse tamanhozinho aqui não consegue entrar lá, não? Pode entrar. Mas é porque tem uma OnFly, né? OnFly faz isso. Não, não é. Não, faz que fala assim, compra de passagem Eu vou explicar corporativa. para vocês isso, compra de passagem corporativa. É. Como é que funciona, tá? Para tu vender passagem aérea, você tem que ser uma agência. Isso. Nós não somos agência e não podemos ser, porque nós não podemos vender o produto final para o ente público. O que a gente fez, e foi muito tempo para conseguir fazer isso, a gente conecta em todas As plataformas. as agências. As E eu agências. consigo trazer os preços delas ali. E aí, quando a Mas prefeitura... voo vai ser hotel, tudo também? Vai ser tudo. Vai ser tudo, né? Voo, hotel, locação de veículo e seguro. Esses 4 tópicos vão estar compreendidos lá. Tá? Então, por exemplo, o governo do estado de São Paulo, eles compram 7 mil bilhetes, ou 7 mil compras de passagens aéreas que vai dar mais bilhetes. Vai ser por dia ou por mês? Por ano. Então, assim, a polícia militar, um policial militar que vai viajar lá, cara, eles vão comprar por ali. Aí um monte de prefeitura começou a fechar com a gente, um monte do governo do estado também. E aí algumas empresas privadas de grande porte, eu falo assim, cara, eu quero esse negócio aí. Você percebeu de vir tipo um busca-pé? Eles contratam uma OnFly da vida, e a OnFly é uma agência. Então é só o preço dela. Sim. O que eu faço é juntar e apresentar os preços de todas. Então, assim, ó, pode ser que hoje a OnFly tenha um preço bom. Amanhã não, porque um outro player fechou um acordo com uma companhia aérea e esse acordo faz com que ele consiga vender passagem de, sei lá, Belo Horizonte a Confins por outro preço. Então, isso é muito dinâmico, isso vai acontecendo o tempo todo. E existe como é que é a conexão entre vocês e os fornecedores? Porque Para passagem aérea é tudo API. é API. É. Eu digo, por exemplo, até mesmo o fornecedor normal de cimento, o que seja, ele vai ter também vai ter o acesso, vai ter o dashboard dele da hora de citar, e ele vai poder mudar o tempo todo lá também, né?
ele cadastra seus produtos, cara, é um marketplace completo. Ele E faz vocês, tudo, mas vocês buscam perguntar para eles ou normalmente eles que entram e eles entram e se cadastram. Ótimo. É. Entendi. A gente tem um apoio de suporte, agora também o suporte vai ser todo por IA, mas hoje tem as meninas que apoiam isso. O que a gente faz é ir atrás de grandes fornecedores. Uhum. Então, por exemplo, tem uma empresa muito grande, uma indústria, e que o produto dela é muito valioso no mercado e é difícil de achar distribuidores, a gente vai direto no fabricante. Fala, cara, vamos integrar o teu catálogo aqui dentro, e quando alguém comprar, vai direto para você. Isso é legal demais. Aí o fabricante já ganha em cima disso, o intermediário, né? E a gente não ganha percentual, cara. Veja que legal. Você, É outro modelo. O fornecedor não paga nada, eu não ponho taxa em cima, entendeu? É nada, assim, ó. O fornecedor não é igual ao Mercado Livre. deixa eu falar de mineiro agora. Para poder vender dentro da nossa plataforma, é 100% gratuito. Mas deixa eu ser mineiro agora. Mineiro é desconfiado. Como é que ficou rico? Você já viu aquela parada? Como é que esse cara tá ficando rico, entendeu? E assim, de onde vem o lucro Do comprador. do comprador? Do comprador. Assim, ó, da Licitar, não, vamos lá. A gente tem 2 produtos. A Licitar Digital, eu tenho alguns compradores, eles falam assim, ó, eu não quero que cobre do fornecedor, eu pago. A gente faz um acordo e ele paga um valor fixo para usar a plataforma. Quantas vendas ele quiser fazer e aí por aí vai. Quando ele fala assim, não, eu quero usar gratuito. Então, assim, a maior parte das prefeituras, 90%, falando de prefeitura, eles usam gratuito eles. E aí a gente cobra dos fornecedores um plano de recorrência anual, um plano de participação do processo. A gente antes tinha um plano que era por taxa. E a gente tirou esse plano, agora é só pré-pago. Chamava o plano Pague Se Vencer. Então você só pagava se tu vencesse. Isso nos ajudou a crescer muito. No passado, mas hoje não faz mais sentido. Agora, o mercadário, prioritariamente quem me paga é o comprador. E quando a gente está falando de grandes contas, é uma galera que já, tipo assim, quando eu mostro para ele que mesmo me pagando, ele vai ter mais economia e ele vai ter muito, por exemplo, cara, empresas gigantes, tá, cara, que usam SAP, eles fazem um monte de coisa na mão, e-mail, troca de e-mail. Eu falo com o cara assim, cara, acabou, é tudo plataformizado, tu vai usar tudo aqui dentro, desde o planejamento da compra, que é entre áreas, até a parte do pagamento e do acompanhamento, da avaliação do fornecedor. Então, assim, é muito ponta a ponta. E óbvio, a gente tem um monte de desafio ali, mas cultural, principalmente, mas esse novo produto, ele não é para toda a licitação morre, não. Tudo que é padronizado... Não, é porque você acabou de matar a licitação. Você não matou, na verdade. Na Você deixou o processo simples, Mas um nível tão a simples que licitação fica... tem, vamos lá, aquilo que a licitação não resolvia, esse produto resolve. Que é aquele item que eu precisei agora, o preço muda muito, a licitação não resolvia esse problema. Uhum. Pra você ter ideia, um custo, a gente tá conversando com o pessoal lá de Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, perto lá em Pernambuco. Um custo licitatório deles era 138 mil. O que é um custo licitatório? É quando na compra de medicamento, esses 6 meses de planejamento, então de obra de funcionário público, um monte de coisa que eles tinham que fazer, custava uma grana dessa toda. E aí chegava na hora de comprar, não conseguia comprar, eles tinham que começar tudo de novo. Então, o custo operacional da burocracia, ele é muito alto. E quando a gente fala assim, cara, tu vai comprar no preço, a gente tá falando de atender o cidadão na ponta, entendeu? Aí, cara, tem outros produtos, depois eu falo com vocês, mas tem um outro produto ainda. Não, mas aqui nós temos muito pouco tempo de podcast. Então, assim, tem outros que a gente faz em outros Você tem muitos produtos, cara. Você faz muita coisa. Tem o que faz aqui. Voltar. Pergunta, responda se quiser. Exemplo, existe o cliente, que é um fornecedor, um comprador pequeno de uma pequena prefeitura. Existe o Gov de São Paulo, cara. Uma das maiores cidades da América Latina, né? Se não for maior, né? E a pergunta é o seguinte: chega o quê? A 8 dígitos, 3, 4, 5, 6, 7 dígitos um contrato desse anual? Ou é a coisa igual o do outro? Cara, eu vou te falar que é uma cifra assim, gigantesca, tá? Entendi. Assim, você tá falando de venda para os fornecedores Eu tô falando ou do meu contrato com não, eles? eu tô querendo saber a diferença, porque a gente sabe que o seu produto, ele tem que ser um produto diferenciado pelo tamanho do cliente que você tem. Tipo, em cima de suporte, de mão de obra, etc, etc, entendeu? Uma coisa é você atender uma prefeitura no Maranhão, outra coisa é você atender o estado, o governo de São Paulo, entendeu? E como você falou, se existe um custo de 138 mil de uma cidade pequena, fazer você fala o custo do processo. o custo do processo do governo de Saragossa, bilhões, É gigante. chega a ser bilhões ou milhões? Imagina, os caras lá, eles compram
É tudo para prefeitura, polícia militar, polícia civil. Cara, a máquina pública do Estado, e não é nem a prefeitura só, cara, é o Estado inteiro, o governo do Estado. É uma máquina gigantesca, sabe? Então, não chegamos a aprofundar e saber qual que era o custo que eles tinham lá, mas com certeza é um custo E uma gigantesco. pergunta, agora, sem falar de número, vamos falar de porcentagem. Qual a porcentagem de diminuição de custo que o governo vai ter em utilizar licitar, ou em vez de fazer da maneira manual ou em outras Esse plataformas? custo ele é um pouco intangível hoje, por algumas variáveis. Óbvio que eu posso pegar o custo direto, que é assim, ó, vamos falar de medicamento, Sim, que é sim. o essencial da vida. Tem esse custo de 138 mil e tem o custo da compra que ele faria, que ele faz. E daí tem aquele negócio, se o processo se frustra e ele não compra o medicamento, o que vai acontecer? Vai faltar medicamento para a população, Sim. certo? Hoje ainda não é medido assim, ó, cara, tu ano passado gastou tanto para comprar esses mesmos caras, que é uma matemática muito cabulosa. Só que agora a gente está falando o seguinte, você está comprando pelo preço atual do mercado. A gente não fala sobre economia no processo. A gente fala sobre resolver o problema com a ferramenta certa. Então, assim, ó, ele vai economizar porque o custo de operação dele muda. E o que acontecia? Tentei comprar medicamento. 26 milhões de medicamento. O processo frustrou porque ninguém vai vender por aquele preço que eu defini. Sim. Agora eu estou perguntando no mercado assim, ó, qual o preço que vocês vão vender para mim? Todo mundo pode participar, uma CIMED da vida pode participar. É o menor preço que vai ser comprado. Só que aí o que acontece? A máquina pública funciona. E por que que aquele preço ali é o melhor preço? Porque tem uma disputa isônoma. Ele não sabe quem é, não existe cartel, ali vai ter o menor preço do dia. Se amanhã o preço for mais alto, vai ser mais alto. Se for mais baixo, vai ser mais baixo. Então, assim, não há o que discutir sobre o custo do produto final, quando a gente fala de mercado público. Sim, mas eu tô falando da prestação de serviço da licitar, entendeu? Que é o que a gente recebe do... Não quero saber Não. quanto você recebe. De maneira alguma, eu não tenho essa cara de Mas pau. pode perguntar, não tem Não, problema. Aqui Eu não sei se eu vou responder. mas espaço não, precisa testar em tudo, igual você falou. Existe uma burocracia gigantesca e muitos erros. E a gente sabe que muitos dos processos licitatórios antigamente demoravam muito tempo, porque tinha muito erro documental, cartéis, entendeu? Criava cartezinhos. Me manda o orçamento aí, amigo, manda outro orçamento. Você sempre mandava orçamento mais barato. Tinha muito isso, entendeu? Hoje, com o licitado, já não existe mais isso, porque tá tudo eletrônico e tem isonomia, igual você acabou de falar. E a pergunta é o seguinte, entendeu? Existe esse custo de 140 mil, 200 mil para fazer um pedido, para fazer somente a documentação, o pedido, a análise, tudo, que hoje a licitar já faz tudo isso para o potencial. Eu acho que eu entendi a pergunta. Então, o custo operacional, ele vai mudar, cara, para, tipo assim, ó, de 6 meses para um dia. E em relação a isso, A sim, cada pedido que tu tem, imagina assim, ó, esse custo de 6 meses, tu reduz ele para um dia. ótimo. Belo Horizonte, que é o nosso case gigante em relação a isso, é assim, ó, pra você ter ideia, a gente está mudando a forma que o governo paga, cara. Veja, eles pedem material de construção hoje, em 3 dias o fornecedor entrega, em 3 dias eles pagam. Óbvio que aí tem o prazo de alguém mandar o pedido para eles lançarem o pedido ali. A gente está Nossa. falando de 9 dias. Eu era acostumado com 30, 60, 90, 120, e às vezes não recebia. A gente está mudando a forma que o governo paga. 9 dias, da hora que surtiu o pedido até o pagamento são 9 dias. E eles já compraram mais de 4 milhões no marketplace. Entendeu? Então, assim, isso muda muito. E como é a gratuito, máquina... esses 4 milhões não entram no caixa, nada, nenhuma porcentagem entra no caixa Não, do mercadário, né? não. Aí eles pagam para você como se fosse um plano anual para poder utilizar da ferramenta, correto? Isso. E o valor que vocês cobram, claro, tá em cima do valor que eles iriam gastar em cima Não, de em todo cima o da processo. volumetria. Da volumetria. Volumetria de transações. Entendi. Volumetria de transações. Hoje é o principal elemento do cálculo de custo. A gente tem muito para falar, né, Rafael, assim, Eu não vou tem conseguir muito... falar hoje nem pra ver. não. Depois você pode perguntar os múltiplos, né? Múltiplo de quanto? É muito. Múltiplo de quanto? Mas Se eu comprasse 4 casas de 10 milhões, a Lucipar ia conseguir pagar.
Mas é, Faça print. Isso aí, vou ouvir é isso aí, cara, você entendeu? mas é porque o podcast aqui, 1 hora, passa Sim. muito rápido, né? A gente tem outros assuntos que a Vai gente ter pode que fazer. cortar, inclusive, né? Porque Claro. foi muito mais tempo ainda. Sim, então assim, fica o convite para você voltar. Antes da gente finalizar, a gente Traz na os prática. sócios também, a gente quer os Sim, sócios sim, também. trazer outras pessoas. Traz um outro, né? Quem sabe a gente não faz um podcast só para falar da licitar, enfim. Não, porque eu acho ele está muito interessante, porque nós estamos entrando num parâmetro que hoje a gente sabe que a maioria da corrupção que acontece no Brasil condiz muito com a Você questão. tá doido para fazer a pergunta pra Edson, você sabe, pô. Manel, tu não quero não. Primeiro que avisar é um amigo e segundo que não tem problema. não tem essa questão. Ele não foge da raia, não, só. Hoje a gente não vai falar. Vai dar uma de Janaína. Já Mas é aqui, verdade. cara, é interessante que você tá falando sobre isso, porque nós somos um país hoje que a corrupção é gigantesca. E você deve receber. Eu te fiz essa pergunta no aeroporto, eu não esqueço dela. Você não recebe convites de deputados, senadores, etc, etc. Assim, ô meu amigo, é o seguinte, como é que a gente vai ganhar essa licitação aqui? Como é que a gente ganha isso, aquilo? Ou não tem abertura para nada disso, é muito fechado? Cara, é muito difícil quando, obviamente, que nas relações tem muita gente que tenta se aproximar por isso. Mas a licitar, ela é auditada. Assim, a gente tomou uma decisão lá atrás, assim, ó. Legal. Gente, vamos fazer o seguinte para evitar, e não é nem por causa dos sócios, tá? Porque imagina assim, ó, eu tenho colaborador que tem acesso a informações que elas são sensíveis. Nem que seja um ou dois, porque não é todo mundo que tem acesso a tudo. É tipo casa de aposta. Pode Isso. acontecer. Então, assim, ó, veja que se a gente dá abertura para alguém se corromper e acabar com a sua vida, vai ser muito delicado. Então, qualquer pessoa que se aproxima para falar, a gente fala assim, cara, eu tenho auditoria, eu tenho ISO 27001, 27701, nem o Misael acessa o banco de dados sozinho. Para eu acessar o banco de dados para ver qualquer informação, tem que ter a minha chave do meu head de tecnologia. Ah, legal. Então, assim, a gente fez isso lá atrás e agora a gente vai para ISO 37001 e 37301 também, que é a antissuborno, né? A gente cria políticas para evitar que o nosso negócio seja Eu queria oferecer derrubado 3 galinhas por causa disso, Isso, entendeu? Para ver se eu conseguia uma licitação. Como é que é? 3 galinhas, o bezerro, pra gente poder negociar, não vai dar, não. Não vai dar, cara. Não vai dar. Ainda eu não Que tenho esse poder, eu não tenho esse poder. Que isso, cara. De uma boa conversa a gente consegue tudo. Tô brincando, mas, ô Bizarro, é interessante, pô. Porque vocês quebram até essa questão da corrupção. Assim, ó, eu vou te dizer que aquilo que é a corrupção que passa por onde a gente atua, ela cara, assim, é reduzida muito. Mas nada, hoje em dia, nada impede, e a gente já teve cliente nosso que foi, prefeituras que usam a nossa plataforma, que foi iniciado por corrupção. Mas por quê? Porque o que impede você, como comprador, de ligar para um tanto de fornecedor, de criar um edital direcionado? Isso não impede, obviamente, né? Mas aquilo que não é tão descarado, só que esses casos costumam ser pegos. O que não é tão descarado, que é quando alguém ir lá e passa um preço assim, ou ele conversa com alguém, dá um jeitinho, que é aquele negócio que assim, é tão sutil que ninguém nem vai perceber, isso aí a gente consegue bloquear assim, muito bem com processos, com determinações que a gente tem internas, com restrição de acesso de informações. Então, para eu acessar uma conta de um cliente, ver os dados dele, eu tenho que pedir permissão para ele autoriza e ele ainda dá um prazo. Então, se acontecer alguma coisa, cara, o Ministério Público manda de vez em quando lá pra gente, ó, cara, eu quero auditoria disso aqui, a gente tem tudo pronto. Eu já pego e já mando pra ele de pronto, porque a gente faz essas auditorias. O sistema ele é todo auditável. Se alguém clica para ver um valor, Porque tem que ter auditável. uma E a cibersegurança. gente usa blockchain agora no Mercadário para poder salvar as informações na Polygon, blockchain pública. Também é caro para nós, mas a gente fala, cara, assim, ó, se alguém fez alguma coisa, vai para lá, porque se for para lá, ninguém muda. Há uma pergunta que eu vou te fazer, que eu quero entender mesmo. Hoje, qual que é o custo hoje de hospedagem, segurança, IA que vocês têm hoje dentro da Licitar, cara? É um Cara, custo se muito for- alto. É alto. Cara, eu vou te dizer assim que passou da casa de 200k, talvez. Por mês? 300k. Aham. Você tá vendo, cara? É uma coisa gigantesca, entendeu? E você aí com um programa que você gastou R$150, achando que ia ficar bilionário. Qual consequência aí? Claro que não, cara. Isso aí foi só realização. Mas dando sequência aqui pra gente finalizar, Misael, a gente tem perguntas tradicionais antes de finalizar, antes de você também falar seus contatos para quem quiser te acompanhar.
uma mentalidade, um livro e uma frase que você carrega, assim, que é o Misael, que o Misael traz como um cara imparável. Cara, uma mentalidade, resolvedor não, descobrir a pergunta é melhor que descobrir a resposta. Descobrir qual pergunta fazer é melhor do que descobrir a resposta. Um livro, The Only Thing, A Única Coisa, Ah, legal. porque, cara, se tu aprofundar em resolver a melhor uma única coisa que seja mais relevante do que todas as outras, tu entendeu o que que é resultado, né. E a outra era uma Uma frase que você carrega, eu acho assim. que eu até acabei de falar já, né. Já? Que Essa, né, você resolve uma única coisa. é. Beleza. Quem quiser encontrar o Misael, rede social, assim, Não movimento só de minhas citar, redes, enfim. Eu sei que você tem um site. eu tenho o site misaelsoares.com.br, meu Instagram é Misael Soares Oficial. Eu só coloquei oficial, tá, gente? É porque não tinha Misael Soares. Mas eu tive que pôr o oficial para aparecer. Mas hoje até tem outras ideias para isso. Meu LinkedIn é Misael Soares Oficial também. Não movimento muitas redes, eu estou sempre muito ocupado fazendo muita Mark coisa. Zuckerberg, Mas eu abre o seu olho até o taco. pretendo ter aí algumas automações para Legal. falar sobre mim em breve. Não, beleza. Antes de dar a mensagem final, quem quiser, a gente tem a loja, tô usando a loja Eu Sou Imparável, tá lá, camisa antifrágil do Nassim Taleb, quem conhece o conceito. Queria te agradecer, Misael, tem alguma pergunta final? Eu acho que tem muito pouco tempo para muito assunto. Muito pouco Misael. tempo, assim, infelizmente aqui a gente tenta manter o horário, mas te agradeço, espero que você volte outras vezes aqui, Misael. Seja bem-vindo, a casa do Imparável Cash é sua também. Obrigado pela sua presença aí e seja bem-vindo de volta aí em outros Eu momentos. que agradeço, né, vocês aí pelo convite, gosto muito de conversar, né, sobre negócios e, cara, até a próxima. Até a próxima. Ô, gente, só para abrir nessa câmera aqui, foca em mim, Luan, foca em mim. Cara, você percebeu que o Misael é um cara que era, desde muito novinho, marceneiro, que trabalhou em 1 milhão de coisas, ele conseguiu chegar lá? Então, essa desculpa falando que: "Ah, ele nasceu em berço de ouro, ele já teve", não tem nada disso. A maioria das pessoas que conseguiram chegar lá e que eu conheço, que eu acho que o Thiago e o Misael conhece também, começou do nada e tinha muita fome de vencer. Então, não desista não, e não é um currículo, não é uma formação que vai deixar você melhor ou pior, vai depender da fome que você tem. Então o Misael tá aí, um cara imparável. Muito obrigado e até a próxima, pessoal.